Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui, nós vamos falar da ergonomia no home office. Bem, o home office, como o próprio nome diz, literalmente aí traduzindo, seria o escritório em casa. Em tempos de pandemia, acho que essa foi uma das expressões aí mais ouvidas em 2020. Todo mundo, né, teve que deixar praticamente aí o seu trabalho físico. Muita gente teve que improvisar um escritório em casa, comprar computador, mesa, cadeira, impressora, entre outras coisas. Fora as crianças também, né, que deixaram de ir para a escola e começaram a fazer aulas online, e as crianças pequenas também que não puderam ir para a creche, né? Então foi uma mudança aí bem radical para todo mundo. Bem, pessoal, como o escritório ele é um lugar assim de trabalho e de estudos, ele deveria ser feito no cômodo mais silencioso da casa, ou seja, longe da rua e longe também das distrações, como a sala de estar e também da sala de TV, onde tem jogos, televisão. Então vamos conhecer agora quais são os itens de um home office. E o primeiro item que eu vou falar para vocês é sobre a mesa, que é onde a gente concentra aí a maior parte das coisas durante o home office. E aqui eu estou deixando para vocês aí uma medida que seria considerada interessante. Então 1,60 seria a largura, 60 de profundidade e 74 de altura, que é uma altura aí padrão para uma mesa de escritório, tá bom? Essa mesa ela pode ser feita aí ou comprada de vários materiais: vidro com alumínio, madeira, ferro com madeira, MDF, MDP. Só lembrando, né, como a gente já falou nas aulas anteriores, que a mesa de vidro você tende a ficar escravo aí da limpeza. Outra coisa que você também precisa ter num home office é uma cadeira confortável. Existem vários tipos de cadeira aí para escritório no mercado. É interessante que ela tenha rodinhas, dá para dar aquela deslizada básica. Para isso, você tem que tomar cuidado aí com o seu piso. Tem rodinhas que riscam, por exemplo, o piso laminado. Então, talvez seja interessante nessa área aí da rodinha você ter um tapete. E também é interessante que você compre uma cadeira ergonômica. A cadeira ergonômica, ela tem ajustes para as costas, então você consegue regular a posição das costas. Você consegue subir aí os bracinhos, né, na altura correta para o seu tamanho. Ela é uma cadeira completa e ela é bem interessante aí para quem passa bastante tempo sentado. Outra coisa também que é muito interessante que você tenha debaixo dessa mesa é um gaveteiro com rodinhas. Nesse gaveteiro aí você pode guardar as coisinhas de papelaria, comprar aqueles organizadores de acrílico e colocar dentro dessa primeira gaveta, onde você vai colocar caneta, tesoura, post-it, organizar as coisinhas de papelaria aí do seu escritório. E nas outras gavetas você pode colocar documentos, livros, entre outras coisas aí que você usa no dia a dia aí com o seu trabalho. Como é um móvel pesado, não é interessante que ele seja sem rodinhas. Outra coisa que você pode considerar aí no seu home office também, se você tiver um espaço só para isso, são prateleiras. Você consegue expor decorações, coleções, porta-retratos, mas, claro, sem exagerar para não parecer assim um lugar desorganizado, né? Então a gente está vendo aí um modelo de prateleira onde tem decoração, tem foto, né, com recordação, tem uns livros, umas velinhas e fica um ambiente aí bem legal. Você pode também colocar luz de LED na parte de baixo dessas prateleiras para dar uma incrementada, deixar o espaço mais sofisticado. Você pode fazer também uma mesa embutida, como a gente está vendo aí, ela é embutida direto aí na parede, né? Fica apoiada na parede. Isso é legal porque você não fica com pezinhos no chão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estantes, que é outro item aí bem interessante para quem tem home office. Por mais que você não tenha muitos livros, né, que a sua área aí não exige que você leia muito, tal, é interessante você ter uma estante para você colocar objetos decorativos, para você colocar itens aí de coleção. Você pode também fazer o que o pessoal está fazendo hoje em dia, que é esse modelo aí que eu estou mostrando para você, que são estantes com partes abertas e partes fechadas. Na parte fechada você consegue guardar baguncinhas, né, pastas, entre outras coisas que você não quer ver. E na parte aberta você pode deixar aí esses itens mais bonitos para exposição.
Outra coisa que é uma tendência aí do momento é fazer prateleiras de tamanhos diferentes, como vocês estão vendo aí. Porque não fica aquela coisa reta, né? Como a gente viu nas prateleiras, aquela coisa tradicional. É um jeito aí de você dar uma modernizada na estante tradicional. Aqui a gente está vendo um outro modelo de estante também, como vocês podem ver, são de tamanhos diferentes e elas possuem também alguns espaços aí fechados para você guardar as baguncinhas. Esse daqui é um outro modelo de home office que eu acho bem legal, é um dos modelos que eu mais gosto, porque ele tem aí na parte de baixo uma estante toda fechada, onde você pode guardar papel sulfite, entre outras coisas aí de escritório. E na parte de cima você consegue colocar aí livros, objetos de decoração, porta-retrato. Como vocês viram aí, eles aproveitaram a parede da janela, que geralmente é uma parede aí que a gente acha que não dá para fazer nada, mas dá sim. Se você é um amante de livros, né, e tem vontade de organizar a biblioteca, você pode me contratar, eu já fazendo um merchan aqui, né, porque eu sou bibliotecária, especialista em organização e administração de bibliotecas. Mas caso você não possa aí contratar um profissional, tá, pessoal? Tô brincando. Para organizar a sua biblioteca, você pode organizar, por exemplo, se você for uma pessoa visual, você pode organizar os seus livros por cor, né? Por cor de capa. Então, isso daí é um modelo. Aqui eu coloquei para vocês o tamanho médio dos livros. Por que essa informação aqui ela é importante? Para o caso de você querer fazer uma marcenaria sob medida. Esses aí são os tamanhos padrões, né, dos livros que são publicados no mercado. Então começa aí desde o menorzinho, de 12 centímetros e meio por 18, né, e vai indo, vai indo. Então isso também depende do que você coleciona, né, pode ser que você tenha coleções aí de livros de arte, por exemplo, que são maiores. Então você precisa sempre estar observando o tamanho dos livros que você tem antes de você mandar fazer uma marcenaria planejada. Algumas estantes menores, outras maiores, para colocar esses livros que são mais altos. E assim você vai conseguir aí projetar o seu espaço aí direitinho. Outra coisa que não pode faltar, né, no escritório são as tomadas. É muito importante que você deixe as tomadas aí nos pontos específicos. Você precisa deixar aí pelo menos umas 4 ou 5 tomadas próximas aí da mesa ou embaixo da mesa para que vocês consigam ligar todos os aparelhos. Essa daqui é uma torre de tomadas, pessoal. A gente já falou sobre ela. Ela é uma torre aí bem legal, está sendo bastante utilizada já há algum tempo. E assim você não precisa ficar com aquele monte de fio em cima da mesa ou enganchando aí nas suas pernas embaixo, que para isso também tem solução que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Você aperta ela, ela sobe, você conecta o aparelho. No final do dia, quando você acabar de trabalhar, é interessante que você desconecte tudo, até por risco de queimar o aparelho, né? Em caso de descarga elétrica. Então você desconecta tudo, empurra e ela vai ficar rente à mesa aí. Outra coisa que é interessante você pensar também, porque o escritório é uma área aí que tem bastante fios, né? Tem bastante coisa para esconder. Essas aí são soluções que eu peguei na internet que eu estou mostrando para vocês, de você instalar uma cestinha embaixo da mesa e aí você consegue deixar isso tudo organizadinho ali, como vocês estão vendo, e não fica o fio caindo na sua perna na hora que você vai colocar ou tirar alguma coisa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a iluminação. Como já foi dito, né, pessoal, o melhor tipo de iluminação para o ambiente é a iluminação natural. Mas no final da tarde e à noite é essencial que você tenha a iluminação artificial aí das lâmpadas, né, para que você consiga trabalhar, estudar. Nós já aprendemos a como calcular, né, o tanto de iluminação que você precisa para cada espaço, e no escritório é essencial que ele seja muito bem iluminado. Não se esqueça também de proteger a janela com uma cortina ou uma persiana durante o dia, principalmente se a sua cadeira de escritório, o seu computador estiver de frente para a janela, né? Senão você não vai conseguir trabalhar, porque a luz de fora vai ficar refletindo aí no seu computador. Essa foi a nossa aula aí bem rapidinha de ergonomia no escritório. Basicamente aí você vai precisar fazer uma mesa, né, da altura padrão aí de 74, 75 centímetros. E o restante, pessoal, por exemplo, estantes, prateleiras, você vai precisar fazer de acordo com as medidas do seu espaço. Essas coisas todas são coisas aí essenciais que você precisa ter
em mente para você conseguir projetar um home office aí bem legal, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre a ergonomia no quarto, que é uma das aulas aí mais esperadas, porque o quarto, afinal de contas, é um lugar que a gente passa aí bastante tempo